Continuando aqui na política de São Paulo, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu sinal de que pode voltar atrás e investir nas câmeras corporais para as forças de segurança aqui no estado. A Letícia Miyamoto preparou uma matéria para contar para você essa história. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a possibilidade de ampliar a quantidade de câmeras corporais utilizadas por policiais militares está sendo avaliada com a Secretaria de Segurança Pública. A declaração contraria a fala do próprio governador, que no início do mês havia questionado a eficiência desse tipo de equipamento. Anteriormente, Tarcísio afirmou que cumpriria os contratos já existentes, mas indicou que não faria novos investimentos neste tipo de tecnologia. Além disso, Tarcísio defendeu que os recursos fossem melhores utilizados em ações que ele considera mais eficazes para dar segurança à população, como, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Nessa segunda-feira, no entanto, Tarcísio sinalizou que essas câmeras corporais devem fazer parte do projeto Muralha Paulista, que prevê investimentos em tecnologia e em monitoramento na área da segurança. Então nós vamos avaliar o uso dessas câmeras, a possibilidade até de ampliação. Nós vamos entrar com investimento muito forte em monitoramento, muito forte em tecnologia, uma organização de dados em nuvem para que a gente possa, por meio da inteligência artificial, ter uma predição de comportamento criminoso, uma melhor disposição de efetivo, e a câmera corporal também vai se integrar ao Muralha Paulista. Lembrando que essas câmeras começaram a ser incorporadas de forma sistemática em batalhões da Polícia Militar a partir de agosto de 2020. Hoje, o estado possui cerca de 10 mil equipamentos deste tipo. Muito bem, gente. Está aí a matéria da nossa Letícia explicando um pouquinho o contexto dessa história. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não consigo entender a cabeça de Tarcísio Gomes de Freitas em relação a este tema. Vocês conseguem, Maninho? Não consigo entender. É um vai e volta muito grande. E durante a campanha, ele também titubeava, mas dizia que iria estudar e que tomaria decisão baseada em dados. E a gente não vê os dados aparecendo agora na hora de tomar uma decisão. E os dados são muito favoráveis à implementação das câmeras. O efeito é muito positivo. Houve aumento do número de operações, diminuição dos confrontos violentos, diminuição da resistência à abordagem policial. E há uma aprovação entre os capitães de 90%, dados da própria PM. É claro, né? Capitão. Sim. Tem que perguntar pro praça, tem que perguntar pro soldado, pro cabo. Tem que perguntar para quem... O capitão tá no gabinete, meu amigo. Para quem gerencia. Tem que perguntar para quem usa. Tem que perguntar para quem gerencia. Tem que perguntar para aquele que é cobrado pelo resultado. Para aquele que não vai ser demitido, para aquele que não vai sofrer um processo disciplinar, para aquele que não vai para a corregedoria. A Câmara ajuda em processo disciplinar. Ajude muito, é? Ajude muito, porque traz a prova concreta, meu amigo, da correta abordagem policial e dos casos em que há agressão contra a polícia. E, eventualmente, ajuda a punir o mau policial, que para o bom policial ser valorizado, ele tem que ser diferenciado do mau policial. Mano, então só traz vantagens. Deixa eu falar, eu trabalho na corregedoria, trabalho no Tribunal de Justiça Militar, você tem que conhecer a régua da punição para o policial militar, que às vezes tem uma câmera lá, que 1/1000 de segundo vai gerar a expulsão dele, vai gerar a demissão, vai gerar a prisão. Isso é retórica. Parâmetros então, assim, da própria PM. Então, assim, se fosse um parâmetro de defesa da polícia, parâmetros da seria própria uma PM. pauta da PM. Se fosse assim tão bom para a defesa do policial, os policiais iriam querer a câmera. Não, só que fica fácil usar essa imagem depois, num ambiente tranquilo, no ar-condicionado, num tribunal, numa corregedoria, para punir, porque é para isso que serve a câmera. A câmera é para punir o policial, para justificar muitas vezes a própria câmera ajuda a ampliar as provas contra aqueles que agridem a polícia. O que eu acho interessante nessa discussão é o seguinte: existe de um lado embasamento técnico que mostra que mais de 70% da letalidade policial diminuiu, o número de abordagens aumentaram, não é? E do outro lado, retórica aumentou. E do outro lado, retórica vazia, dizendo que o policial não quer usar câmera, que o policial se sente intimidado por usar câmera.
Ou seja, eu quero ouvir dados técnicos do outro lado. Que não tem. Felipe, se você quer chamar de retórica vazia um sentimento comum da população, do policial, que agora você me emocionou. Protagonista da segurança pública, agora pode chamar, meu amigo. Mas na prática... Agora você me emocionou. Tecnicamente, fala dados técnicos. Tecnicamente, vou te falar. Dados técnicos. Tecnicamente. Dados técnicos. Você quer tecnicamente? Faz uma pesquisa. Deixa eu te falar. Faz uma pesquisa, então não tem. Deixa eu falar. Faz uma pesquisa. Então não tem, pô. Peraí. Deixa eu falar, Pepe. Peraí. Você tá me interrompendo, Pepe. Vou fazer um meme com você. Eu fui o único que não falei. Os policiais não querem a câmera. Diminui a letalidade porque diminui o combate. Não é verdade. A ação policial. Não é verdade. Aumenta a abordagem. Peraí. Aumenta a... Eu não posso falar, gente. Não, um de cada vez, meu. Senão parece a sala do professor Raimundo. Deixa eu falar. Diminui a letalidade porque diminui o combate. É verdade, cara. Eles estão inibidos. Aumenta a abordagem porque aumenta a abordagem fácil. Aumenta a abordagem que não vai ter combate. Aumenta a abordagem. Mas é claro. Deixa eu colocar. Se aumenta o flagrante. Peraí, só um minuto. Pela ordem, Júlia Luci. Não, tem que rebater. Não, só um minuto, você rebate depois, querido. Aqui tem fila. Por favor, Juliana. Primeiro que a gente está falando de uma novidade. A gente não tem nem tempo de coleta de dados suficiente. Quem trabalha com pesquisa sabe. A gente tem que ter parâmetro, inclusive para trazer os dados. Quando o Mano, por exemplo, fala que houve confronto, que houve o número de aumento de ocorrências e houve uma diminuição do número de confrontos, o mínimo que a gente tinha que saber aqui é que tipo de ocorrências que aumentaram. Será que eu posso comparar o tipo de ocorrência de antigamente com o tipo de ocorrência que aumentou hoje? Porque uma coisa é um policial estourar uma boca de fumo, ocorrência. Outra coisa é ele aplicar uma multa de trânsito, ocorrência também. Então, qual é, qualitativamente, o tipo de ocorrência que aumentou? Ponto número 2, diminuição de confronto. Gente, a atividade policial depende, muitas vezes, e talvez majoritariamente, de confronto. Se você entende que isso é negativo, você entende que a atividade policial per si é negativa. A polícia trabalha com inteligência, mas o grosso da atividade, principalmente do policial militar, é ali, é na rua, é com abordagem, é com emprego, sim, de violência. Não cumpriu a ordem do policial, ele está legitimado a agir com força. Agora, veja como é tênue calcular se houve excesso ou não. Aí, na dúvida, o policial vai pensar, bom, naquela situação ali, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou agir. Porque quem é que vai analisar o meu caso? Ele não está vivendo aqui as circunstâncias do momento, ele não consegue calcular a situação em si. Na dúvida, eu não vou agir. Então, se a decisão for colocar essas câmeras, a gente vai ter um prazo para avaliar se houve aumento de violência pública. Aí sim, porque se você tem um policial acovardado, se você tem um policial com medo de agir, o bandido vai ficar cada vez mais solto para fazer o que ele quer. Na realidade, já é o que acontece. O bandido hoje, ele já não respeita a polícia, ele já sabe que ele vai ser preso, ele já sabe que ele vai ser solto. O policial hoje é uma das categorias mais desrespeitadas de servidores públicos, o que é também um ataque às instituições. É um ataque direto a uma instituição do Estado. Então, se quiser aplicar para levar como uma bandeira de campanha, aplica. Vamos medir depois de um tempo o aumento da violência. Agora, ocorrências, para a gente comemorar algum dado, a gente precisa saber se eu estou falando da mesma coisa. E eu não vejo isso. Só um minuto, queridos. Olha, para ajudar a gente nessa discussão aqui, a gente convocou mais uma vez o professor Frederico Afonso, especialista em direitos humanos e mestre em ciências sociais policiais da segurança e da ordem pública, e vai bater um papo aqui com a gente para entender um pouco da tua visão. Professor, é contra ou a favor o uso das câmeras? Paulo, bom dia a todos aí no estúdio. Vamos lá, é um copo meio cheio, meio vazio. Eu sou favorável, mas vamos entender alguns dados, né? Peço aqui desculpas de discordar da Júlia. A polícia, no primeiro momento, ela não está lá para confronto. A polícia, ela está lá para preservar vidas, para prevenir os crimes, para evitar uma quebra da ordem, né? Gostei da colocação do Kobayashi sobre a questão de perguntar para a praça. Eu sistematicamente sou apresentado aqui no programa como professor de direitos humanos, que eu sou há 20 e poucos anos,
como advogado, sou membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB São Paulo, mas talvez aqui não tenhamos a oportunidade, ou não tivemos a oportunidade aqui de falar, né? Eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, chefei o Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, então aqui eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla e mais técnica. Acredito que tenha, por ter vivido isso desde a implementação. As câmeras, elas começam com um estudo em 2014, por uma iniciativa da nossa própria instituição, da própria Polícia Militar. Em 2015 são adquiridas aí 120 câmeras que já estão obsoletas e armazenadas, então olha a velocidade, uma questão técnica, ela é superada, depois é elaborado, isso a um custo à época aí de pouco mais de 5 milhões anuais, depois é feito um convênio com financiamento privado e a Secretaria de Segurança Pública, da aquisição, se não me engano, de 500 câmeras. Esse convênio já foi também superado, já acabou esse financiamento privado, ali a gente já estava na ordem de 14 milhões, o contrato vai aumentando, chegam a 18 milhões e a gente chega no estágio atual, primeiro para falar de números, de valores. O orçamento hoje, ele está na casa dos 96 milhões anuais para pouco mais de 10 mil câmeras. Claro que não é todo um efetivo dos 84 mil policiais que teria que usar, mas muitos policiais que trabalham fora da atividade operacional ou faz atividade operacional na sua hora de folga, seja por uma atividade de delegação do município, seja por uma atividade de hora, entre aspas, né, de trabalhar na sua folga por um pagamento do próprio Estado por meio de um programa existente. Se isso tivesse que alcançar todo mundo, passaria dos inexequíveis 320 milhões anuais. Então, já começa com uma revisão de orçamento, já que você estava até debatendo antes sobre questões aí de orçamento, que nem era de segurança, já começa por este ponto que tem que ser revisto. Um outro problema técnico hoje insuperável é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque as imagens estão sendo armazenadas pela gestora, o que não é possível. Então você precisa hoje de uma revisão atual, urgente, dessa questão técnica legal. Então aqui agora eu falo a parte do Frederico advogado. Foi mencionado aí na reportagem da muralha. O sistema atual não é compatível com a ideia da muralha paulista, na vontade aí do programa do governador Tarcísio. E é interessante falar de números também, né? Em 2021 e 2022, deixa 2020 fora sempre por causa da questão, a Covid, né? A pandemia deixa sempre a estatística muito relativizada. Vamos pegar 21 e 22. Aumento exponencial de roubos, que a gente chama roubos outros, roubos de celular. Tivemos aumento nos homicídios. Estes números começam a cair em 2023. Então, eu não posso fazer uma relação automática que este ou aquele índice criminal aumentou por causa, de fato, da implementação das câmeras. As câmeras têm o lado positivo, óbvio, ela protege o policial, muitas vezes, em crimes, por exemplo, de fiscalização, o policial rodoviário, ao parar, você tem os dois tipos penais. Ele solicitou uma vantagem devida ou foi solicitado uma vantagem devida. Então a câmera inibe isso na hora, extremamente importante, protege. Agora, você tem verificado na prática também que vários ângulos da câmera, ele não pega o ângulo, muitas vezes o Poder Judiciário não está aceitando aquela imagem, o ângulo da câmera muitas vezes não é automaticamente, a câmera ela vai balançar no colete balístico, não é automaticamente o mesmo ângulo visual do policial. É só você imaginar, a minha câmera, pega a minha garrafa de água, minha câmera está aqui, e eu estou olhando para lá, eu não tenho obrigação de virar o tronco, né? Então, muitas vezes... se o senhor me permita... Pois não, Paulo. Por favor, eu preciso fazer um rápido break para quem está no rádio, a gente já volta, são 10 horas e 53 minutos. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, professor, porque a gente tem um dado aqui de 2021 a 2022 de 63,7% da letalidade policial, a redução de 63,7%.
Isso daqui é um dado que a gente pode se basear, dá para abraçar esse dado e dizer essa política pública funcionou por conta disso? Paulo, se a morte é evitável, ela tem que ser evitada. Se a morte era evitável e não foi, ela foi então, aquela ação foi arbitrária. Como eu falei no início aqui, pedindo até licença por discordar da Júlia, a polícia ela não está para retirar vidas, a polícia não está, principalmente a polícia militar, quando eu falo isso, a polícia militar não está nas ruas para prender ninguém. A polícia militar está para preservar, para fazer uma ação preventiva. A partir do momento que você tem uma quebra na ordem pública, ela vai então buscar justamente a recomposição da ordem pública, que pode ensejar numa prisão em flagrância, pode ensejar num cumprimento do mandado judicial de prisão. E a questão de preservar vidas é essencial. Se você teve essa relação de causa e efeito com a instalação de câmeras corporais e elas trouxeram uma redução da letalidade policial e também da letalidade do policial, então ela teve um efeito positivo. Insisto, no início da minha fala, você já me trouxe uma pergunta me apertando. Eu sou a favor do uso das câmeras, mas ao longo do tempo, isso é igual um carro novo, né? Meu pai tá vivo, mas meu pai sempre me falava nas trocas de carro, espera o modelo rodar um pouquinho para depois que os defeitos aparecerem e ir consertando. É o que acontece hoje com as câmeras. Então, aquele primeiro modelo de 2015 já se torna obsoleto, os atuais têm um problema aqui de enfrentamento com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sem dúvida. Professora, a Júlia Luci, acho que queria fazer uma observação sobre essa sua fala. É isso, Ju? Por favor. Sim. Professor, bom dia. Não tem problema nenhum a gente discordar, a gente só não pode inverter o que foi dito. Em momento nenhum eu falei que a função da polícia é matar, né? Eu falei que a polícia, se alguém tem que fazer algum tipo de confronto, é a polícia, certo? Mas a função não é fazer confronto. A gente não emprega violência à toa, a violência é um instrumento, né? Então, considerando isso, tá? A gente não viu essa política de instalação de câmeras no resto do Brasil. A gente pegar apenas o município de São Paulo com experiências ali pontuais, na minha visão, tá, de cientista política, não é suficiente para a gente derivar isso para o resto do Brasil e achar que funciona. Agora, o que me intriga, professor, Paulinho e colegas, é que qual é o problema que está se visando a atacar a partir da instalação dessas câmeras? Essa é a pergunta. Porque se eu estou falando de segurança pública, a gente fala que o tempo inteiro nesse programa sobre essa sensação de insegurança, sobre essa constatação de impunidade, sobre o número mínimo de vagas em presídios para prender todo mundo que deveria ser preso. Então, me parece que nós temos uma doença e essa doença está sendo combatida por um remédio totalmente errado. Porque o problema da segurança pública do Brasil não é a truculência dos policiais. O problema da segurança pública no Brasil é exatamente as faltas de condições de trabalho desses policiais. Eles reclamam, por exemplo, que não tem reciclagem de tiro, que eles não têm um armamento mais moderno, que as viaturas precisam de revisão e não têm, que eles gostariam de fazer treinamentos, eles gostariam de ter mais gente na rua. Este é o problema. Então, se esses são os problemas, professor, por que essa insistência numa solução de algo que não é o problema da segurança pública? Porque, repetindo a linha do que o Nelsinho comentou... Ô, Ju, se algo tá conta, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora, gente. São 10 horas e 57 minutos. Para você que chegou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo aqui a volta novamente de Tarcísio Gomes de Freitas em relação ao tema do uso das câmeras em corpos de policiais durante o exercício da função. A Ju estava fazendo uma pergunta para o professor Frederico Afonso, que está participando aqui do programa hoje. Fala, Ju. Só nessa linha, se a gente tem as pessoas que trabalham com a política em si, vamos supor que eu quero melhorar um problema de saúde pública, eu vou escutar o enfermeiro, eu vou escutar o técnico.
É assim que a gente faz uma política pública de qualidade. Uma coisa é o mundo das ideias, é uma lei que está escrita num papel frio. Outra coisa é a vida real. Se a gente quiser que algo funcione, eu preciso escutar quem está na vida real. Então, se quem está aplicando a política pública em si não reivindica isso, por que essa insistência? É sério, eu não consigo entender. Por que essa insistência toda, sobretudo quando entra em outras questões, como o senhor muito bem pontuou, como a preservação de dados? Imagina o risco desses dados caírem nas mãos de pessoas do crime organizado, por exemplo. Eles vão saber dos deslocamentos dos policiais, onde tem guarnição, onde não tem. Então, assim, professor, por que o senhor acredita que está havendo essa insistência toda nessa pauta, considerando que não é um remédio para o problema endêmico da segurança pública? Professor, vou pedir para o senhor ser um pouco breve na resposta, por favor. Vamos lá, Paulo. Júlia, bom, por partes. Isso começa na Polícia de São Paulo por iniciativa própria dela, não foi uma imposição de nenhum outro órgão externo ou interno, né? Quando o Paulo mostra os dados que as câmeras reduziram a letalidade policial foi reduzida por uma nova questão sistêmica de medidas internas. Nós temos hoje um outro governador com outro pensamento, quebra um paradigma de 28 anos do PSDB, que pode ter as suas qualidades, não a tem na área de segurança pública. Você tem um secretário de segurança pública hoje, como eu tive a oportunidade de falar, sentado aí no estúdio na sexta-feira, em relação à indicação do Mauro Sarrubo, que felizmente sentou a bunda durante muitos anos numa viatura policial, então tem experiência para trazer. Então, ele veio já de um protocolo, Júlia, de um governo anterior. Então, a instituição está procurando adaptar. Hoje você tem 8 estados da federação que pegam nos moldes do que a Polícia de São Paulo faz. A Polícia de São Paulo, ela é muito precursora, né? Quando eu estava na ativa, na chefia do Departamento de Direitos Humanos, eu recebia muitas ligações de outras polícias, à época ainda major. Então, puxa, major, o que vocês vão fazer aí para nós fazermos aqui? Então, você faz um efeito cascata pela qualidade, pela excelência, pela expertise que a Polícia de São Paulo tem, mesmo carregando 28 anos de PSDB. Por outro lado, você tem, insisto, um lado bem positivo também, não é que insistir. Mas por que não monitora o preso? Falei isso aí do estúdio, sexta-feira. Por que a gente não usa esse dinheiro, vamos pegar aqui então, 100 milhões ano, na compra de outros equipamentos? Discute-se isso sim, o cobertor é curto para todos os estados aí da federação, a dotação orçamentária, o que é destinado para isso. Então, falta dinheiro, falta verba. É uma política pública que tem que ser discutida, é uma política pública que tem que ser aprimorada, mas não é ferro e fogo, não o campo de batalha é esse, ter ou não ter. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não virar, de fato, algo politizado. A polícia ela tem que ser um órgão de Estado e não de governo. A polícia precisa ter a credibilidade da sociedade. Professor, muito obrigado, viu? Professor Frederico Afonso, professor de Direitos Humanos e mestre também em Ciências Policiais da Segurança e da Ordem Pública. Muito obrigado, volte sempre. Valeu. Valeu, Paulo. Obrigado. Bom programa.